esse é um problema. Mas, enfim, vamos começar, então. A gente começa essa revisão de bioquímica na primeira coisa que a gente viu, que foi sobre carboidratos, que foi aula conjunta com a Carol da biologia. Por que a gente fez essa aula conjunta? Porque uma bioquímica, né, então a gente já percebe que biologia e química tem essa contribuição para essa matéria, mas uma grande parte é que essa matéria de bioquímica cai muito mais em biologia do que em química propriamente dito. Então, se for ver a prova da FUVEST, você vai ver, tipo, em química não cai tanto e o que cai não é tão específico assim. Eu só vi a primeira fase, eu não vi a segunda fase ainda sobre essa matéria. Mas, enfim, essa parte não cai muito em química, por isso eu vou passar um pouco mais por cima e eu quero que as suas dúvidas moldem um pouquinho minha aula, entendeu? Infelizmente, é a matéria de química orgânica que eu menos sei, eu não sei tanto de bioquímica como eu gostaria de saber. Eu aprendi muito fazendo slides para vocês, mas vamos lá, vou tentar passar para vocês novamente essa matéria. A parte muito importante de bioquímica é muito mais a teoria do que as reações, as coisas realmente propriamente ditas. Porque ele vai perguntar, tipo, eu tenho açúcar. Aí ele vai querer saber o que é o açúcar. Então você vai ter que falar, o açúcar é tal coisa, porque isso daqui, né, vai ter a opçãozinha lá. Ele não vai precisar saber, tipo, não, eu quero a reação de polimerização do açúcar. Isso é muito raro e isso é muito complicadinho também. Eles não costumam cobrar isso. Então, as partes que realmente trazem mais dúvidas nessa parte de bioquímica, elas realmente não são cobradas porque é a parte mais cobrada realmente da biologia. E biologia é só teoria, biologia é fácil, não precisa fazer nada, só ver a parte teórica. Então, justamente, os carboidratos, você tem que definir o que são carboidratos primeiro. Carboidratos são justamente carbonos hidratados. A gente vê aqui a fórmula mínima deles, que é CnH2ON, ou seja, essa aqui não é para todos, alguns respeitam essa regra, mas essa regra é mais geral, assim. Temos a sacarose, que desrespeita um pouquinho ela. Mas a gente vai ver que tem um carbono que é hidratado com N águas. Então, se eu tenho 7 carbonos, eu vou ter 7 águas hidratando. Então, seria C7H14O7, por exemplo. Ok? Essa é uma forma base. Se seguir essa forma, você já sabe que provavelmente é um carboidrato isso daí. Se não seguir, pode ser, mas é um pouquinho mais raro. Né? E é muito interessante que essa fonte primária de energia, essa aqui é parte mais de biologia, né? Que quando a gente come produtos, o que vai ser utilizado principalmente para energia no primeiro momento vai ser os carboidratos. E tem bastante cultura oxigenada, então a gente faz aquele paralelo com funções orgânicas, e isso é muito interessante. Paralelos com polímeros também, que eles podem se juntar em cadeias longas. Acontece uma reação de polimerização natural com alguns carboidratos. O composto principal é a glicose, a gente vai ter que saber bem da glicose, fazer umas perguntas relacionadas justamente à glicose, o que é a glicose, quais ações elas fazem, né? Você tem que saber um pouquinho da glicose. E é isso. Tem umas animações que eu tinha esquecido. Isso aqui é interessante que tem 2 tipos de glicose, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Ok. Primeiro, a gente fala do primeiro grande grupo, que são os monossacarídeos. Monossacarídeo vem de mono, que é só um, sacarídeo, né, de açúcar. Então, é só um açúcar, é simplesinho, é o mais básico. Seria Depois eu falo isso também. Eles são compostos de função mista, ou seja, isso eu descobri também no aula para vocês, que podem ser um poliálcool aldeído ou um poliálcool cetona. Então, a gente vai ter ou álcool aldeído ou álcool cetona aqui. Isso é interessante. A gente sabe que aldeídos e cetona são bem parecidos, a única diferença é que um está na ponta, no caso do aldeído, e outro está no meio da cadeia, no caso da cetona. Então, o número de carbonos pode ser de 3 a 7, vocês viram em simbologia provavelmente. Então, tem trioses, tetroses, pentoses, hexoses, heptoses. De pentose tem alguns exemplos, de hexoses, outros exemplos. Os mais comuns a gente vê, exemplos, são pentoses, hexoses e até um pouquinho de heptoses também. Mas hexoses são os mais comuns. Então, isso é importante. Quando a gente não tinha slides numeraria quando a gente viu isso aqui antes. Então, a gente sabe que quando a gente tem a mesma fórmula molecular, a gente pode ter vários compostos que representam essa fórmula molecular. Então, na vida real, na natural, assim, a gente geralmente tem muitos isômeros. E no caso dos monossacarídeos, dos carboidratos, a gente também vai ter vários isômeros. Então, agora, com esse conhecimento, a gente pode estudar um pouquinho mais facilmente eles. Então, a gente vai falar um pouquinho da glicose, que ela tem 2 representações. Se cair, provavelmente vai cair a representação aqui da esquerda, que é a retinha, que essa aqui é muito mais complicadinha. Vocês estão vendo aqui, faz um ciclo, um heterocíclico, né, que tem esse oxigênio aqui no meio. Então, você pode ver a função aqui. Tem um éter, aí tem álcoois aqui, pode ver que muda um pouquinho. E aqui tem acho que é um álcool também, se não me engano. Então, esse aqui isso aqui é um álcool. A gente tem várias dessas representações.
e uma sendo retinha, mais facinho, e outra sendo cíclica. Açúcar é um carboidrato, sim. Tem gente que usa como sinônimo açúcar e carboidrato, mas quando a gente fala de açúcar, a gente geralmente está falando sobre a glicose, tá bom? Você que fala, tipo, eu tenho um pote de açúcar. Falando, tipo, basicamente eu tenho um pote de glicose aqui. Então, mas tem gente que usa, tipo, carboidratos é igual açúcar. É um pouquinho confuso, porque açúcar é um termo mais comum, um termo mais popular, então não tem um significado biológico e químico muito certinho sobre isso. Ok. Então, açúcar você pode entender tanto como sinônimo de carboidrato ou como glicose, depende do contexto que você está, né? Que bom. Então, tem essas duas representações. Essa aqui é a mais comum. Vocês podem ver que é molécula tridimensional. A gente viu um pouquinho de moléculas tridimensionais já, e na parte de isomerias também. Então, como molécula tridimensional, a gente tem que estudar um pouquinho sobre todas as moléculas são tridimensionais. Aqui só toma uma representação. A gente tem que estudar sobre, por exemplo, carbonos quirais. Nesse caso aqui, a gente provavelmente vai ter carbonos quirais, exatamente. Vai ter carbonos quirais, justamente por isso que tem essas duas representações, D-glucose e L-glucose. Não sei se vocês lembram muito bem de isomeria, mas D vem de destrógeno e L de levógeno. Justamente a gente vai ter vários carbonos quirais que vão mudar o rumo da luz. Por isso que a glicose, quando a gente fala geralmente, ele não vai pedir para você desenhar uma glicose, porque tem várias ramificações, sabe? Ela pode ser D, pode ser L, pode ter outros carbonos quirais. Que a gente pode ver que a mudança justamente é que é nesse onde estão os grupos, né? Aqui vai ter OH, H, OH, H, tudo para a direita e aqui tudo para a esquerda. A gente pode ver essa diferença que vai afetar na isomeria óptica do composto. Pode ver que aqui, por exemplo, é um carbono quiral, onde tem, né, a ligação, mas eu vou falar depois, na aula de isomeria que a gente vai rever. Mas é interessante a gente já ver que aqui na parte de carboidratos a gente já tinha essa parte de isomeria já na glicose. Alguns exemplos de monossacarídeos, como eu falei, D e L é muito presente, a isomeria óptica em compostos naturais. A gente pode ver que todos têm essa isomeria, que são hexoses, ou seja, tem 6 carbonos nessa fórmula. E eu coloquei com exemplo também de pentose, que tem só 5 carbonos. Ok? Também com a isomeria óptica, lembra do espelhinho lá, que faz a imagem especular da molécula. A gente também tem um grande grupo que são os disacarídeos. Esse a gente tem que saber um pouquinho de cabeça, os mais usuais. Mas o que são disacarídeos? A gente vai juntar 2 monossacarídeos e formar justamente um grandão. Então a gente junta 2 e, importante falar, é que é uma reação de ida e volta. Assim como, por exemplo, a esterificação. A esterificação a gente junta álcool e ácido, faz éster mais água. Mas consegue voltar também por meio de uma hidrólise. A gente pega um éster mais água e forma álcool mais ácido. Então, como a esterificação, a reação de formar um disacarídeo também é de ida e volta. A gente consegue fazer 2 monossacarídeos formarem um disacarídeo mais água e também consegue voltar por meio da hidrólise, ok? Aquela coisa que eu falei de, às vezes não respeita muito bem, aqui já saiu 2 hidrogênios e um O, então ele consegue respeitar aquela regrinha do CNH 2N, H2ON, né? Mas enfim, como eu falei aqui, a hidrólise é muito importante. Uma coisa também que a gente tem que lembrar é que diferentes monossacarídeos formam diferentes disacarídeos. Isso aqui são os mais comuns, a gente vai ter que saber para a prova da FUVEST, esses aqui. Não é muito difícil de lembrar, a gente, depois de um tempinho, a gente começa a lembrar normalmente. Então, o mais importante, talvez, é glicose mais frutose, que forma sacarose. Sacarose, né, geralmente, esse é o problema de falar açúcar. Açúcar, ele pode estar se referindo à glicose, pode estar se referindo à sacarose, pode estar se referindo, a sinônimo de carboidrato. Tem essa distinção. O que a FUVEST geralmente vai pedir? Se é uma questão mais específica, que ela fala, eu quero formar açúcar por meio de uma reação entre 2 monossacarídeos. Quais são esses? Aí eu já entendi, açúcar ele quer dizer sacarose. Então tem que juntar glicose mais frutose nisso daqui. Ok? Mas vocês não vão ver muito parece muito confuso, mas na hora não vai ter muita essa confusão. Ok? Mas geralmente açúcar de cozinha, essas coisas que vêm da cana de açúcar, a gente fala que é sacarose mesmo. Ou aqueles outros 2 sinônimos, mas dá mais atenção a isso. Se a gente juntar glicose mais glicose, então, né, os 2 mais comuns, a gente vai formar justamente a maltose. Maltose é o açúcar do malte, né, tem na cerveja, que a gente tem bastante. Por isso a cerveja, às vezes o pessoal fica mais gordinho quando toma muito cerveja.
porque tem muita concentração de açúcar lá, porque é glicose mais glicose, é bastante açúcar mesmo, ok? E quando a gente mistura glicose com galactose, que é outra hexose, a gente tem a lactose que a gente conhece. É o açúcar do leite, quando a gente fala. É o carboidrato que tem no leite, tá bom? A lactose, que a nossa tem intolerância à lactose até. Agora, falando da parte mais difícil, talvez, dessa parte de carboidratos, são os polissacarídeos. Polissacarídeos são, agora tem conhecimento de polímeros. Polissacarídeos são polímeros formados de monossacarídeos. Ou seja, o monômero, né, a parte mais simples, é o monossacarídeo, e quando eu vou juntando várias moléculas, forma um polissacarídeo, que seria o polímero de glicoses, por exemplo. Justamente a gente fala de polissacarídeos só com glicoses, que tem vários tipos de glicoses que podem se ligar de formas diferentes. Então, tem vários tipos de polissacarídeos. Ok? A gente vai ver um pouquinho aqui. A batata é um deles, que é o amido. A gente pode ver, por exemplo, por esse slide que eu peguei de etapa, muito, muito bom. Isso aqui é muito difícil de desenhar para vocês, sabe que minhas técnicas de desenho não são muito boas. Mas, enfim, aqui, por exemplo, eu tenho alfa-glicose, que está para baixo, podem ver que está para baixo de CH. Se ligar com o outro que está para baixo, vai fazer essa cadeiazinha aqui de amido, que é uma poliglicose. Podem ver que aqui é uma reação de polimerização e polimerização por condensação, ok? Vocês podem ver que é uma reação de polimerização por condensação. Por quê? O que está acontecendo? A condensação está liberando água, né? Esse aqui é o primeiro indício, que é por condensação e não por adição. O segundo está falando uma reação química. E o terceiro indício é uma reação de intermolecular entre álcoois, né? Vocês podem ver que nessa parte de carboidrato a gente tem a gente consegue ver todo o conteúdo de química orgânica, assim. A gente pode ver... a gente consegue ver isomeria, a gente consegue ver polimerização, a gente consegue ver reação orgânica, a gente pode ver função. Então, essa parte de bioquímica é realmente um pouco complicada, porque são moléculas naturais, né? Lá acontecem todas as doideiras possíveis. Então, aqui embaixo é a mesma coisa, só que aqui são beta-glicoses. Então, tem essa ligação que é um pouquinho diferente e faz toda a diferença no produto final. Um vai ser amido, né? Vai ser tem na batata, por exemplo, e outro celulose que tem nas plantas, ok? Então, é bem diferente o resultado, só por mudar, né, onde está esse OH. Então, essa é a reação de polimerização que acontece nos polissacarídeos. Ok? Tem vários tipos de polissacarídeos. Esses não vão saber muito bem, esses dois aqui são talvez os mais importantes. Aqui vem a parte de biologia, eu vou pular, porque eu realmente não sei muito bem, tem que falar um pouquinho com a Carol, né? Eu queria falar só da última parte da aula, que é a fermentação alcoólica. Essa reação, a gente vê que tem... Quando a gente vai para o mercado, a gente compra, sei lá, fermento biológico e fermento químico, ok? Tem essas opções no mercado. Então, o que seria isso? O fermento biológico, eles são a partir de fungos. Esse fungo, o Saccharomyces cerevisiae, é esse fungo que vai fazer essa fermentação do fermento biológico. Ele vai pegar o nosso açúcar, ele vai pegar a nossa glicose, por exemplo, e esse fungo vai fazer uma fermentação dentro dele, né? Ele vai comer, né? Ele dar comendo esse açúcar, é um alimento para ele, e vai formar álcool mais gás carbônico, ok? Um exemplo de fermento químico, fermento que é um pouquinho diferente, eu acho que é o NaHCO3, né? Que vai ser o produto não tem ser vivo lá, por isso que é químico, vai ser uma reação química que vai liberar gás carbônico também. Porque a gente vê aqui, porque a fermentação vai liberar álcool, então vou querer ele para a indústria de cerveja, para a indústria nessas indústrias de álcoois. Mas não é só para isso que ele serve. O álcool é importante, eles usam mesmo para a indústria de cervejas, por exemplo, mas o CO2 também é muito importante, não é um subproduto. Subproduto é aquilo que a gente não quer. Não é um subproduto porque, para a fermentação, por exemplo, a gente quer esse CO2, a gente quer esse gás carbônico que vai justamente empurrar a massa para cima e fazer ela crescer. No fermento biológico que a gente falou, é causado por essa reação que forma CO2 e faz ela crescer um pouquinho. No fermento químico, acontece justamente o desprendimento do CO2 também, mas é por um método químico. Eu acho que é justamente o que eu falei, NaHCO3, com calor ele vai desprender um pouquinho o CO2. Ok? Polímero não era só plástico? Então, Beatriz, é uma ótima pergunta isso. A gente vê polímero como, né, tudo que é plástico é polímero, mas isso é falso, ok? Isso é porque a gente vê, por exemplo, garrafinha de água, a gente pensa, garrafinha de água é um polímero, então todos os plásticos são polímeros, mas isso não é verdade. Polímeros sintéticos geralmente têm esse caráter mais plástico, né? Polímeros sintéticos, o PET, o polietileno, tem vários tipos, mas, por exemplo, tem alguns isopor, é um polímero sintético que não é plástico, né? A gente tem também, que eu falei na aula, vamos pensar o Kevlar, que é um tecido, né, usado pela polícia. O poliéster também é um polímero que não é plástico, é um polímero
tecido, ok? É uma pergunta muito comum essa, mas quando a gente vê polímeros naturais, a gente tira essa ideia, ok? Polímeros naturais, por exemplo, são os carboidratos com os polissacarídeos. Tem também outros que são as proteínas, também são polímeros naturais, que a gente vai ver daqui a pouquinho nessa aula. Isso, polimerização é você ligar várias moléculas, é uma molécula gigante. Então, uma reação de polimerização não é para fazer plástico, é para fazer uma molécula gigante que tem peso molecular de, sei lá, 1 milhão de gramas por mol. É para fazer uma molécula gigante repetindo as ligações e os monômeros. O que é um fermento químico, Leandro? Não entendi muito bem essa pergunta. Fermento químico, vou até procurar aqui para a gente, já que vocês estão vendo na minha tela. Ele tem... eu não sei muito bem agora. Eu acho que é NaHCO3, a forma molecular dele. Não, tô falando, tipo, em relação ao fermento... fermento biológico, tipo, é um fermento químico também, esse daí que você tava falando? Sobre a fermentação alcoólica? Fermentação alcoólica é a fermentação feita pelo Saccharomyces cerevisiae. Então, ela vai formar álcool mais CO2. O fermento químico é diferente, não tem nenhum ser vivo lá. O fermento químico é só uma molécula que vai se desprender e formar CO2, ok? Essa é a diferença entre os dois. Um é ser vivo fazendo e o outro é só reação química. Tem gente que prefere fermento químico biológico em algumas coisas, mas eu não sei muito bem sobre isso. Mas sim, Beatriz, é um estilo de ligação. Seria tem dois tipos, né? A condensação e a adição. É estilo de ligação para formar uma molécula gigante. Eu vou passar agora para... Acho que eu vou passar para proteínas e aminoácidos, porque é a parte mais importante dessa aula, com certeza. É a parte que eu vi vários exercícios sobre isso e é a parte realmente mais cara, por causa da ligação peptídica. As proteínas também são macromoléculas, como eu falei, elas também vão ser feitas por base da polimerização e tem massas molares gigantes, como 380 mil gramas por mol, por exemplo. É uma coisa muito grande. Começar um copo de água tem, sei lá, de 500 ml tem 15 mols de água. Então, se você vê aqui, vai ter, para ter 1 mol vai pesar 380 quilos. A gente vê que é muito maior do que a gente está acostumado a essa massa molar. Então, e a parte mais pequenininha, as proteínas são formadas de aminoácidos, que são os monômeros, são as partes mais pequenininhas delas. E, é importante falar que a gente vê muito estudo espacial em química, então a forma de ligar, a forma que elas estão se ligando entre si, vai diferenciar muito no caráter que ela faz dentro do nosso corpo. Ok? Aqui eu coloquei um pouquinho que, se elas fossem só ligações simplesinhas entre si, se elas fossem tudo retinho, né, como a gente geralmente estuda, a gente conhece como proteína primária. Ela geralmente não tem nenhum efeito no nosso corpo, ela não consegue fazer nada no nosso corpo, por exemplo. Ela serve para... A gente precisa de uma proteína para fazer tal processo. Ela não consegue fazer esse processo na forma primária dela. Ela vai ter que meio que se desenvolver. A segunda forma, por exemplo, que ela fica um pouquinho mais ligada entre si, é a fórmula secundária, que é enroladinha. Vocês viram isso em biologia, provavelmente. A forma terciária, ela começa a ter essas funções no nosso corpo, e a forma quaternária, que é a mais comum, que ela fica tudo emaranhada, junto com os emaranhados, e consegue fazer a função do nosso corpo. Ok? Aqui na parte de aminoácidos e proteínas, as reações químicas começam um pouquinho mais importantes. A gente vê que tem grupos funcionais, a gente vê o grupo amina, tanto o grupo ácido carboxílico. Para ter um aminoácido, ele vai ter esses dois grupos necessariamente, ok? Aminoácido tem que ter amina e tem que ter ácido carboxílico. Então, eu falei um pouquinho disso na aula, mas eles têm um caráter ácido e um caráter básico, porque a amina é conhecida como uma base orgânica e ácido carboxílico também tem esse caráter ácido, obviamente. A gente vai ver um pouquinho disso em reações de ácido básico, vai ser o próximo tema de revisão. Ok? Então, eu vou mostrar aqui cada um desses aminoácidos, se lembra da proteína. E aqui é um exemplo de aminoácido. Esse é um radical qualquer, pode ser CH2, pode ser só hidrogênio, por exemplo, mas isso é a base de um aminoácido, desculpa. C-OH, aqui é a função ácido, aí liga um carbono, que vai estar ligado a uma amina, e um radical qualquer. Ok? Aqui justamente é o carboxílico e a amina primária, nesse caso, né? Em qualquer caso, muito raramente, só aminoácidos mais complicados assim. Essa amina não é secundária, mas eu nunca vi nada sobre isso. Ok? Aqui só falar um pouquinho sobre isso. Mas aí tem os aminoácidos naturais, são 20 tipos de radicais diferentes. Ok? Eu não sei todos, nem perto disso. Mas tem uns que são bem simples, sim. Esse que é só hidrogênio, eu conheço. Mas tem outros mais complicados. Então,
Aqui eu estou falando que as reações que podem acontecer com os aminoácidos. Isso aqui também geralmente não cai. O que pode acontecer são reações de ácido-base. Eu posso retomar isso na próxima aula de revisão, que justamente, como eu tenho um caráter básico aqui e um caráter ácido aqui, eu posso fazer essa reação ácido-base, né, formar ânions. Ou, ao contrário, eu pego o caráter ácido, um caráter básico de outra molécula, e eu consigo fazer o outro tipo de íon. Ok? Isso não é muito importante. Tem também as reações intramoleculares, desculpa, que é dentro da molécula, ela vai fazer essa reação ela mesma, porque como ela tem próprio caráter básico e ela tem um caráter ácido, ela faz uma reação dentro dela, então esse hidrogênio migra para esse NH2, justamente faz uma molécula com 2 íons diferentes. Muito estranho isso, né? Falei na aula, a formação do zwitterion, é muito estranho isso, mas isso pode acontecer. Foi com isso que descobriram algumas coisas sobre essa molécula, ok? Isso não é muito importante, é legal vocês saberem por curiosidade mesmo, mas isso não é importante. A parte mais importante dessa aula, com certeza, é a ligação peptídica, cai bastante, ok? E o que seria isso? A ligação peptídica é uma ligação intermolecular, aqui é intra, eu estou ligando o ácido da própria molécula com a amina da própria molécula, então é intramolecular dentro da própria molécula. A ligação peptídica é uma ligação muito parecida, só que intermolecular, é entre as moléculas diferentes. Então, justamente vai formar, quando eu tenho um aminoácido ligando a outro, só isso, vai formar um dipeptídeo, aí se forma mais um, forma um tripeptídeo, e depois a gente chama de polipeptídeo, né? Polipeptídeos são vários peptídeos se ligando até formar uma proteína, ok? Então, cada aminoácido a gente chama de peptídeo, é só uma nomenclatura deles. A gente tem aqui, por exemplo, eu peguei um aminoácido qualquer, aminoácido 1 com um radical 1 qualquer, e um aminoácido 2 com um radical 2 qualquer. O que vai acontecer nessa reação? É o que a gente chamou de ligação do amor, né? Ligação, o coraçãozinho pulsando aqui. Ele vai, vou fazer por partes aqui. A gente tem a função amina com caráter básico, a gente tem a função ácido com caráter ácido. Esse aqui ele quer doar esse H, esse aqui quer receber esse H. Então, justamente, né, ele vai doar esse OH vai sair dessa molécula e junto com esse hidrogênio vai então sair um oxígeno hidrogênio, outro hidrogênio, sai um H2O, sai uma água, nessa desidratação, ok? E essas moléculas vão se ligar entre si. Esse nome é a ligação peptídica, também tem nome de reação de condensação ou síntese por desidratação, são vários nomes diferentes. Isso é bem importante. Por que isso é bem importante? Isso também daquela dúvida em polímeros, né? Que se toda vez que acontece isso é um aminoácido, não. Desculpa, é uma ligação peptídica, não. A ligação peptídica é uma coisa exclusiva que acontece só entre aminoácidos. Então, a gente só dá o nome de ligação peptídica se acontece entre aminoácidos, ok? O que vai fazer? Vai sair água, vai ser uma desidratação, vai ser aquela... A gente pode chamar de polimerização por condensação, que vai formar um polímero, pode ser várias vezes, né? E forma uma amida, né? A gente tem aqui C duplo O simples N, vai formar justamente um dipeptídeo primeiro, e vai formar uma amida aqui no meio. Importante disso é que isso pode crescer, né? Como todo bom polímero, isso pode crescer até eu falar para. Então, aqui, por exemplo, tem uma função básica, aí pode ter outro aminoácido aqui, vai crescer para cá, vai crescer para cá. Então, a gente pode colocar aquela nossa famosa representação de polímeros, né? A gente coloca aqui um tracinho e faz N vezes se repetindo. A gente pode representar uma proteína assim, ok? Vai se repetindo eternamente. Um polímero natural que tem uma ligação amídica, essa polímero de condensação, pode assim dizer. E muito importante aqui, quase esqueci de novo, que a gente pode fazer melhores ou por meio de enzimas a gente pode quebrar essa ligação e hidratar essa molécula para voltar para os aminoácidos naturais. O que o nosso corpo faz, né? Quando a gente come uma proteína, não vai andar um negócio gigantesco no nosso organismo. Não consegue entrar nas células, não consegue entrar em lugar nenhum. A gente vai ter que quebrar em aminoácidos para depois entrar, ok? Isso é bem importante também. Mas, falar de proteínas é isso. Eu não ouvi nenhuma pergunta, mas devem ter algumas. Deixa eu dar uma olhada. Não sei se está travando. Muito obrigado, Dimitri, aí, por esclarecer a dúvida de fermentos. A gente vai... Eu não sabia, eu não sou muito confeiteiro. Mas a gente vai agora para a última parte, que é a parte que eu menos gosto, que é a parte de lipídios. Lipídios é um pouquinho chatinho, porque
eles são coisas meio estranhas, são coisas meio tridimensionais, são coisas meio grandes. Esse é um grande problema de lipídios. Mas o que eles são em tese? Em tese, lipídios são somente ésteres. Ésteres, lembrem, C dupla O. O, oxigênio, com um radical. Então, vou desenhar aqui que é mais fácil. É um C dupla O ligado a um oxigênio, ligado a um radical qualquer. E aqui ligado a um radical qualquer também. Então, isso aqui é um éster. Então, os lipídios são ésteres de cadeia muito longa, ok? Só que a gente chama de ésteres de ácidos graxos, porque ácidos graxos têm justamente essa cadeia longa. Então, para formar esses lipídios, a gente pega um ácido graxo, faz a reação de esterificação com o álcool e tem um éster de cadeia muito longa. É muito importante para você dividir os lipídios, né? A gente precisa de lipídios para sobreviver. E os lipídios são divididos em dois grandes grupos, que são os óleos e as gorduras, ok? São grupos que a gente tem que saber discernir um do outro. E muito importante, eles são insolúveis em água, eles têm esse caráter apolar. A água é polar, o lipídio é apolar, eles não conseguem se juntar. Né? Aquele grande exemplo do óleo e água, justamente óleo é um lipídio. Então, esse exemplo, ele se adequa aqui. Então, a gente vai ver os glicerídeos. Glicerídeos são o grupo mais importante de lipídios, é que a gente só faz os glicerídeos, basicamente, que são triésteres de ácidos graxos. Vamos destrinchar esse nome. Triésteres, então, são 3 ésteres na mesma molécula, e ácido graxo são ácidos que têm cadeia carbônica muito longa. Lembra que a gente falou na última aula? São tipo aquele negócio que repete o CH2, sei lá, 12 vezes. Lembra? É um negócio com uma cadeia carbônica muito longa. Então, é muito importante que é usado na produção de sabão, nessa purificação famosa, e no biodiesel tem a esterificação. Lipídios, né? Geralmente cai na segunda fase, cai bastante na segunda fase, primeira fase não tanto, para a gente fazer, por exemplo, o sabão. A gente vai nessa reação de purificação, ou biodiesel também, nessa vibe mais verde, né, da FUVEST, que está fazendo bastante perguntas sobre o ambiente, essas coisas, está caindo um pouquinho também essa transição de esterificação. Ok? Mas vamos ver o básico, como que a gente vai formar isso? A gente viu já a reação de esterificação, ácido mais álcool, formando éster mais água. Aqui é um pouco diferente, que acontece 3 vezes ao mesmo tempo. A gente vai pegar um álcool especial, esse álcool especial, glicerol, ele é muito vendido, ok? Justamente para fazer várias coisas, como os lipídios. Então, a gente pega esse glicerol que tem 3 agrupamentos álcool, ok? Então, tem esse nome propan, 1, 2, 3, triol. Tem 3 agrupamentos álcoois. Deixa eu apagar. O que vai acontecer? Justamente a reação, né? A gente vê esse monstro que fica tudo confuso, mas é só a gente fazer um por um que dá tudo certo. Primeira reação, o que acontece? A gente vai justamente pegar o OH, acho melhor deixar a animação fazer. A gente vai pegar o OH do ácido e juntar com o hidrogênio do álcool, saindo água, formando um éster. Ok, mas tem mais álcoois e mais ácidos. Então isso acontece 3 vezes essa molécula porque ela tem 3 álcoois. Ok, acontece 1, acontece 2, acontece 3 vezes, uma vez para cada álcool. No final, a gente tem um monstro, né? A gente tem uma molécula gigante, que é justamente a junção deste glicerol, deste triálcool, com 3 ácidos graxos diferentes, ou iguais, tanto faz. Então a gente tem aqui que juntou, né? É 1 para 3, né? Um triálcool mais 3 ácidos graxos vai formar um glicerídeo mais 3H2O. Ok? Então a gente tem justamente isso. Dá para a gente perceber que tem justamente 3 ésteres na molécula. E esses radicais aqui vão definir se é um óleo, se é uma gordura, se é um óleo mais insolúvel, se é um óleo que tem tal característica, se é um óleo que tem ponto de fusão mais alto, mais baixo. São esses radicais diferentes. Então, isso aqui, né, justamente, é um ácido graxo, né, tem aquele negócio CH2 repetido, sei lá, 14 vezes. Um ácido graxo tem uma cadeia carbônica muito grande. Ver se tem perguntas? Ainda não. Continuando, né? Muito importante, quase esqueci de novo. É uma reação de ida e volta. Assim como a gente pode formar um triglicerídeo, a gente pode formar esse triéster, como a reação de esterificação pode voltar por meio da hidrólise. A gente vai fazer uma hidrólise e voltar para glicerol mais ácido graxo. Ok? E legal falar que esses rios não é tão simples assim fazer. A gente não faz uma reação de síntese assim de glicerídeo. A gente faz uma coisa mais complicada, com enzimas, tudo. Isso aqui é a reação que a gente faria em laboratório, por exemplo, uma reação mais simples.
Aqui eu dei algumas especificações sobre óleos e gorduras. Vocês devem ter tido isso em biologia também, mas é legal falar que os óleos, eles geralmente são líquidos à temperatura ambiente e vêm de ácidos graxos insaturados, ou seja, com ligação dupla, né, no meio. Pode ter 2 ou mais insaturações, ok? Então pode ser uma ligação tripla, pode ser 2 duplas, enfim, pode ser cada vez mais. As gorduras são sólidas à temperatura ambiente, só pensar, né, gordura de porco, essas coisas. E vem de ácidos graxos saturados. Então, gorduras saturadas, né, a gente pode pensar um pouquinho nisso. Eles não vão ter insaturações. Em alguns livros eles falam que se tiver até uma insaturação numa cadeia gigante, a gente não considera um óleo, mas isso é mais arbitrário. Eu não recomendo muito vocês seguirem essa definição, ok? É uma coisa muito arbitrária, tipo, se tiver uma não é tanto, mas enfim. Esses são óleos e gorduras, são a grande diferença, é que um é líquido e outro é sólido, a temperatura ambiente. Essa parte da insaturação também é importante a gente saber um pouquinho, ok? Aqui eu relembrei ácidos graxos, mas eu dei na outra aula, então vocês lembram. Dá para ver aqui que justamente tem esse grupo gigante aqui, um CH214, CH216, tem vários CH2 e depois o agrupamento ácido, né? E pode ver o ponto de fusão deles mudando. E a mudança de ponto de fusão, até deu um zoom, tem várias coisas que mudam. Uma delas é quanto maior o peso molecular da molécula, você deve ver isso com o Pita ou com o Ian. Quanto maior o peso da molécula, maior o ponto de fusão. A gente pode ver aqui, né? A gente aumentou aqui, ele ficou cada vez maior o ponto de fusão. E com saturações um pouquinho diferente acontece. Você pode ver que aqui está mais baixo o ponto de fusão, mesmo tendo uma cadeia grande. O que acontece é justamente isso. Quando é saturado, a gente consegue empilhar um em cima do outro, certo? Ele é uma cadeia retinha, a gente consegue empilhar em cima do outro e consegue ter uma compactação melhor. Ok? Tem ligações intermoleculares mais fortes, porque estão mais próximos. Se tem ligações intermoleculares mais fortes, a gente precisa de uma temperatura maior para mudar esse negócio de fase. Então, quando é retinho, tem um ponto de fusão maior. Quando tem essa insaturação aqui, essa aqui seria a representação 3D da molécula. Você vê que ela tem um rabinho para baixo. Então, esse rabinho para baixo não deixa ela ficar retinha com as outras. Ela fica mais distante. E essa distância, justamente, causa ligações intermoleculares mais fracas, ou seja, eu preciso de menos temperatura para fazer ela ficar líquido. Ok? É uma boa pergunta, do palmito, que eu não sei se é do palmito. Eu não sei se é da palma também. Não tenho a mínima ideia sobre isso. Uma boa pergunta aí. Interessante. Não sei muito bem. Mas, enfim, essa parte aqui é justamente a que consegue empacotar mais ligação intermolecular, né? Mais forte, ficando mais perto, mais forte, que aqui eu não consigo empacotar tanto. Né? Fica mais distante, então menos ligação intermolecular, então mais fácil de quebrar. A gente pode ver aqui, por isso que o ponto de fusão é menor, né? Menos 0,5. Você pode ver que é bem menor do que esse daqui, por exemplo. Ok? Sobre hidrogenação, isso aqui é uma parte de adição, a aula de adição, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso na revisão, a gente já falou no modo normal, que é quando eu tenho, por exemplo, um óleo e eu quero transformar ele em gordura, né? Eu tenho uma insaturação, eu quero transformar ele em uma molécula saturada, eu posso hidrogenar, posso colocar hidrogênio na molécula. Então, entra um hidrogênio em cada carbono, a gente tem esse catalisador e com calor a gente consegue deixar retinho. Então, a gente pode hidrogenar totalmente, né? Colocar, sei lá, tem 3 insaturações, a gente reage com 3H2, hidrogena totalmente, ou parcialmente, tem 3 insaturações, a gente coloca só 1 mol de H2, então só parcialmente vai ser hidrogenado. Então a gente consegue, por exemplo, fazer, uns exemplos é que margarina, a gente hidrogena parcialmente o óleo vegetal, ok? Já manteiga, a gente hidrogena totalmente um óleo vegetal. Então a gente fala que é uma gordura vegetal monoinsaturada ou uma gordura vegetal saturada, né? Então uns exemplos aqui, não precisa saber disso aí exatamente. Queria falar um pouquinho sobre as gorduras trans, que também pega essa parte de isomeria, que gorduras trans são justamente são gorduras em que a insaturação, né, ela faz de forma que fique trans na ligação dupla. É só uma coisa a mais para a gente ter essa ideia de, o que são gorduras trans que a gente vê nos nossos alimentos? Justamente quando os alimentos vão ter essa conformação trans de isomeria cis-trans, né? Isso aqui é interessante, que é muito raro na natureza, mas nas margarinas acontece bastante. A gordura trans que é ruim para o nosso corpo, na margarina tem bastante.
Essa parte de transesterificação, como eu falei, para formar biodiesel, não precisa saber certinho, né? É uma parte que dá para a gente entender mais ou menos, só que é um pouco confuso, a gente pode confundir um pouco. O que acontece é que a gente vai meio que trocar o agrupamento ligado. A gente vai trocar essa parte aqui. Então, a gente vai pegar essa parte toda aqui e a gente vai reagir um éster com o álcool. Então, a gente vai trocar o que está no éster. Então, isso daqui vai se ligar a isso daqui e o OH vai entrar nessa molécula. É um pouquinho confuso essa parte, né? Mas, basicamente, a gente vai trocar o álcool com o éster. Eu não sei explicar melhor que isso. Deixa eu tentar de novo. A gente tem esse éster aqui, esse triéster, esse óleo vegetal. A gente vai pegar esse éster, a gente não quer ele aqui. A gente quer pegar de novo a glicerina, a gente quer resgatar essa glicerina. Como que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma hidrólise, né? Uma hidrólise que vai resultar, a gente vai ter 3 ácidos graxos diferentes, né? Mais a glicerina. Então a gente consegue resgatar essa glicerina, ok? Hidrólise desse éster, a gente consegue. Mas eu não quero só resgatar a glicerina, eu quero também fazer esse biodiesel. Como que a gente pode fazer? Em vez de reagir com água, a gente reage com isso daqui. Então vai ser uma quebra por meio deste álcool, ok? O que vai acontecer? O OH vai ligar aqui para fazer a glicerina, ok? Ele vai quebrar essa ligação aqui, o OH, e vai ligar para fazer essa glicerina. E o resto da ligação, o resto do éster, ele vai ligar ao radical para fazer um éster tranquilinho, um éster retinho, ok? Então vai ter 3 ésteres diferentes retinhos, mais a glicerina aqui. Então, esse é um grande método e sobra muito glicerina. A gente faz tanto biodiesel que sobra glicerina nesse método. E essa glicerina pode ser usada para fazer outros tipos de ésteres. É um pouquinho complicado. Acho que vocês pegaram um pouquinho o tema disso aqui. Isso aqui é uma pergunta de segunda fase, cair. Na primeira fase, isso aqui é raro cair. Ok? É uma parte importante, né? Para o finalzinho dessa aula, essa purificação. Isso aqui cai um pouquinho de teoria sobre isso. Quando a gente pega, é uma reação é uma reação em que a gente forma um sal, né? A gente vai formar o sal, que é o sabão. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse glicerídeo, né? De novo, aquele éster, a gente vai reagir com NaOH. De novo, a gente quer meio que resgatar a glicerina. A gente vai resgatar essa glicerina. Então, o processo é o mesmo, gente. Esse OH, ele vai quebrar essa ligação aqui, tá? Pensa que nesse processo eu sempre vou resgatar a glicerina. Sempre resgatar a glicerina, ok? Então, o que eu preciso fazer para resgatar essa glicerina? O OH vai quebrar e vai ligar aqui. E o sabão vai ser este Na ligado ao antigo éster, ok? Vai formar esse RCOONA. Vai ser um sal de ácido carboxílico. Então, essa glicerina ajuda muito no sabão porque ela dá um efeito úmido. A gente pode ver que tem 3 grupos álcoois, então tem uma umidificação maior. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Deve ter alguma coisa. Nada ainda. Acho que tem pouquinha coisa para ver. Vou só esses 3 slides. Como que é o sabão, né? Por que a gente usa o sabão para lavar louça às vezes? Porque ele tem um efeito, ele tem um caráter anfifílico. O que é anfifílico? Anfifílico é que é anfíbio, né? Anfíbio, tipo, anfi vem de os dois. Então, anfifílico seria um efeito, um comportamento que ele gosta tanto de água quanto de gordura. Então, ele é tanto lipofílico quanto hidrofílico, né? Ele gosta dos dois, porque ele vai ter um corpo apolar muito grande. Ele vai ter, né, ele veio de ácido graxo, né, esse sabão aqui. Ele vai ter esse corpo apolar muito grande, esse R aqui é muito grande, e uma cabeça que é muito polar. Essa cabeça tem uma polaridade muito grande por causa dos oxigênios, por causa dessas cargas. Então, ele tem tanto um caráter lipofílico, gosta de gordura, é apolar, quanto o caráter hidrofílico, gosta de água, é polar. Então, o que acontece? Isso aqui é só um exemplo de... isso aqui é importante, que são micelas. Micelas é quando eles se juntam assim na água, formam essa bolinha. Isso aqui caiu uma vez no Enem, mas nunca mais vi. Mas o que acontece? A parte apolar se liga à gordura que está presente no prato, por exemplo. A gordura no prato, a parte apolar vai se ligar a essa gordura e vai formar vai ligar várias vezes aqui. Mas isso aqui são várias moléculas de sabão. E a parte polar você consegue lavar com água. Então você consegue desgrudar a gordura e a água consegue passar
porque, por causa dessas várias partes polares, consegue passar e levar essa gordura embora. Então, é muito importante ele ter essa parte polar e apolar para conseguir dissolver a gordura e ser levado pela água. Ok? Isso acaba a nossa aula de hoje. E não sei se tem algumas perguntas. Eu acho que não. Essa parte de bioquímica, o mais importante é aquele meiozinho da aula que foi de aminoácidos. Aquela parte de ligação amídica, a ligação peptídica é muito importante. Carboidratos também caem um pouquinho e lipídios caem um pouquinho menos. Né? É uma parte mais complicada que cai um pouquinho menos. Não sei se tem perguntas, eu vou terminar a gravação.